Tá gravando. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Faz um tempinho, né, que eu não apareço aqui, né? A pessoa tá meio sumida. Mas eu decidi aparecer. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário você está vendo isso. Não sei como você está assistindo isso, mas eu espero que a partir desse momento que o Espírito Santo venha te encontrar e te abraçar. E que a sua noite, o seu dia, a sua tarde sejam transformados no nome de Jesus. Amém? Bom, gente, eu estava aqui fazendo um devocional e eu decidi trazer vocês para um pouquinho mais perto de mim. E de Jesus, porque eu creio que Ele está aqui do meu lado, no nome de Jesus. O Senhor está aqui comigo. Então, eu peguei minhas coisinhas aqui e eu queria falar uma coisa com você. Mas antes, eu queria falar o bordão desse vídeo e que eu acredito que vai ser uma série de vários vídeos. Olha aí. O bordão desse vídeo é: amiga, senta aqui e bora ler a Bíblia. Então, senta, pega a tua Bíblia, pega teu caderninho e bora ler junto. Ontem me veio uma passagem da Bíblia, acredito que foi o Senhor falando comigo, que é Salmos 1. E todo mundo acho que conhece essa passagem, né? Que vai falar daquele que medita na palavra dia e noite. Mas eu queria ler ela aqui com você. Então, você vai abrir a sua Bíblia em Salmos 1. É o primeiro, ó. Tá vendo aqui? Salmos 1. Já tá até marcado aqui o meu, que eu tava lendo. E eu vou ler aqui pra você. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Bom, o que eu tava querendo falar mesmo era sobre aquele versículo 2, né? Capítulo 1, versículo 2 de Salmos. Eu tava pensando sobre isso. Sobre meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Ontem, por algum acaso, eu li a Bíblia, mas eu não parei para ler a Bíblia. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, eu estava pensando, às vezes você pode pensar assim: ah, Luísa, medita na lei de dia e de noite, então eu tenho que ficar 24 horas com a minha Bíblia aberta, lendo lá. Não necessariamente. Na verdade, você não precisa estar com a Bíblia 24 horas sentado lendo, afinal, só pelo menos 8 horas por dia você passa dormindo. E, bom, as outras você tem que tomar banho, você tem que escovar o dente, né? E essas coisas também glorificam a Deus, a sua rotina também glorifica o Senhor. Mas existe uma grande diferença em você fazer isso só por fazer, mas você fazer isso pensando na Bíblia e vivendo como está escrito na Bíblia. Você vivendo uma rotina que glorifica o Senhor em tudo que você fizer, você fazer as coisas, você viver a sua vida como está descrito na Bíblia. Na verdade, você não precisa estar com a Bíblia 24 horas por dia, mas você precisa ter a Bíblia 24 horas por dia dentro de você, no seu dia a dia. Você não precisa estar, mas você precisa ter ela no seu coração, na sua mente, 24/7, ou seja, 24 horas, 7 dias na semana. Entendeu? E como a gente faz isso? Cara, você pode memorizar versículos, você pegar um versículo em um dia e você ficar mastigando aquele versículo, você tá lavando uma louça e você tá pensando naquilo. Vamos pegar Salmos 23, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Aí você tá lavando a louça e você tá refletindo sobre aquilo. Você tá pensando naquilo. Você pode cantar um versículo, você pode pegar aqui e... feliz é aquele que medita na lei do Senhor, e você pode começar a cantar aquilo, né? Você pode fazer uma música com aquele versículo e você pode começar a cantar ele.
e ele entrando na sua vida, e ele criando raízes dentro de você. Isso é você meditar na palavra do Senhor. Então, esse meditar dia e noite, eu acredito que seja ter a passagem, ter as mensagens do Senhor, a fala do Senhor enraizadas dentro do seu coração. Podem te tirar a Bíblia, podem te tirar a Bíblia física, enfim. Ao longo do seu dia, você pode ter não lido a Bíblia, mas se você tiver ela dentro do seu coração, cara, isso pode transformar tudo. Se você, às vezes, só ter tido tempo para ler um versículo naquele dia, um versículo, você pode pensar nesse versículo o dia todo e esse versículo pode te transformar. Você pode pegar uma palavra, e essa palavra pode transformar tudo. Muitas vezes eu já me peguei na Bíblia lendo apenas um capítulo, lendo apenas um versículo. E o Senhor falando comigo sobre aquele versículo. O Senhor falando comigo naquele versículo. E uau! E às vezes eu ficava, ai, mas eu não consegui sair desse versículo hoje. Eu não consegui. Calma. Se o Senhor falou com você, está falando com você, continue ali. Não tenha pressa de, sabe, atravessar as coisas. Porque conforme você vai lendo, aquilo vai te transformando. A gente vê testemunhos de pessoas que leram a Bíblia super rápido. Isso é muito legal, porque vão ter dias que você vai ler diversos capítulos. Vão ter dias que você vai ler um versículo, um capítulo. Mas eu acredito que também fala muito sobre a qualidade disso. Obviamente, se você leu vários capítulos, você avançou muito. Mas também é muito poderoso o poder de um versículo. Sabe, aqueles versículos chaves nos momentos que você mais precisava. Parece que você lê aquilo e... Cara, era isso que eu tava pensando. Era isso que... Sabe? Então, é isso, gente. Nós precisamos da Bíblia, muito. Não é uma palavra só pra você, mas é uma palavra também pra mim. Uma palavra que fala comigo e que me bate também. Nós precisamos da Bíblia, nós precisamos meditar na Bíblia, nós precisamos ter ela conosco. Se você ficar um dia com aquele versículo que o Senhor falou com você e você meditar nele, esse versículo pode te transformar. Aquele capítulo pode te transformar. Talvez no dia de hoje você vá ficar em um versículo, um capítulo. Talvez amanhã você leia 10. Talvez no outro dia você leia 2. Às vezes não importa a quantidade. O que importa é a qualidade. O que importa é você ter sido transformado por essa palavra. Porque a Bíblia, ela não foi feita para ser decorada. Não adianta você saber tudo isso aqui de cor e salteado e você falar, não, eu leio 10 capítulos de Bíblia por dia, cara. Eu sei o que eu tô falando. Se o seu jeito de vida não ter sido transformado, se os seus sentidos forem mais sensíveis pro Espírito Santo, se você não tiver essas coisas, cara, tem alguma coisa que você está fazendo errado ao ler tanta Bíblia. Talvez você esteja lendo tanto pelo seu conhecimento, por você querer saber tanto, que você não está sendo sensível. E você não está vendo uma das coisas mais perceptíveis na Bíblia, que é a humildade e a mansidão de Cristo. Ao falar, ao ensinar, mesmo quando ele ia conversar com crianças, ele se abaixava e ele falava, deixem vir a mim os pequeninos. Mas eles não entendem, mas eles não sabem. E ele era ainda manso e humilde. Ele era o rei. E ele sabia de todas as coisas. Tudo, ele sabia de tudo.
Mas ele ainda foi manso e humilde em vir para essa terra e falar conosco e nos ensinar. Nós já tínhamos os 10 mandamentos, nós já tínhamos leis, as leis de Moisés, mas ele não veio, até Jesus mesmo vai dizer que ele não veio para retirar todos esses mandamentos que já nos tinham deixado, mas ele veio para nos trazer luz sobre esses mandamentos. E foi para isso que ele foi. Foi para isso que ele veio. Então, tem uma canção que diz: apenas saber coisas sobre você não é o mesmo que experimentar. Eu quero provar e ver. Você só saber não vai dar certo, pessoal. Você precisa ler isso aqui. Você precisa ler esse livro e ser transformado por ele. Vá com calma. Não tenha pressa de passar para a próxima página. Leia, reflita, aprenda. Seja transformado, capacitado e mudado pela palavra do Senhor. Amém? Bom, esse foi um vídeo espontâneo. Eu vou voltar para o meu devocional, eu vou voltar a falar com o Senhor. Eu queria fazer esse vídeo antes que eu esquecesse. E que sejamos mais sensíveis à voz do Senhor. E sejamos mais calmos e cautelosos no sentido de: eu só preciso ouvir o Senhor falar. O Senhor não está preocupado em o tanto de Bíblia que eu leio por dia. Ele está preocupado em eu dar uma primícia do meu dia. Ele está preocupado em eu... Na verdade, ele não está preocupado. Ele quer apenas a parte do meu dia em que eu vou falar: Senhor, eu vou te dar esse tempo aqui do meu dia para o Senhor. É o melhor que eu posso te dar. Eu tenho 15 minutos, Senhor, mas eu vou te dar. E eu vou ler um versículo, Senhor, mas eu vou escutar o que o Senhor tem para falar comigo e eu vou ficar pensando nisso o resto do meu dia, nas suas palavras. Então, é isso, gente. Essa é a mensagem de hoje. Esse foi o primeiro vídeo. Acho que espero ser um quadro ou uma série de: amiga, senta e bora ler a Bíblia. E é isso, família. Um beijo. Deus te abençoe. E vamos ler a Bíblia e ser transformada por ela. Se você tiver uma palavra. Filha, depois você vai ali no mercadinho comprar com a gente? Vou. Tava gravando. Aqui, ó. Vai falar? Gravação. Tá tocando Sublime. É isso, né, que diz? Meu Deus, vamos falar que eu tô falando heresia aqui. Não, tá amarrado no Jesus, né? Gente, eu espero que não dê pra escutar, mas a minha mãe tá fazendo almoço. Vida ordinária, minha galera. Fazer o quê?